Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético. Este programa é da TV Manaim, que está vinculado à Igreja Cristã Maranata. E comigo no estúdio aqui está o pastor Roberto Pedra. A paz do seu pastor, seja bem-vindo. A paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje nós vamos começar um assunto que é tratar sobre o Mar Vermelho, né? Que é um episódio, um fato muito, talvez um dos mais importantes para a vida de Israel como nação, porque mostra ali um sinal de maravilhas da parte de Deus, porque nós vamos ver aqui que o mar vai se abrir e Israel vai passar ali com pés enxutos ali, né? Toda uma nação, mais de 3 milhões de pessoas, né? Por um milagre da parte de Deus. Então nós vamos ter esse episódio, o Mar Vermelho, a parte 1, e também teremos um segundo episódio com o mesmo nome, o Mar Vermelho, a parte 2, para nós fecharmos aqui todas as informações, porque há muitas informações, há uma gama aqui de revelações, né, e aquilo que é profético para as nossas vidas. Mar Vermelho também era conhecido como o Mar de Juncos, né, na antiguidade ali. Mas eu gostaria de iniciar aqui, pastor Roberto, colocando um texto, até para nós começarmos, porque em Êxodo, no capítulo 12, no verso 41, o texto chama muita atenção, porque diz assim: e aconteceu que ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então é importante porque pontua aqui o tempo que Israel ficou peregrino, porque havia uma promessa desde de Abraão, Isaac, Jacó, ouviram a mesma promessa de uma terra que mana leite e mel, onde o Senhor iria multiplicar ali, farei de ti uma grande nação. Mas durante 430 anos, Israel fica peregrino e também aprisionado no Egito, né? Um que chama atenção aqui também, muito profundo, porque o Senhor ele trata Israel como os exércitos do Senhor, né? De escravizado, né? De um povo que estava escravizado, agora ele passa a ser exército do Senhor. E profeticamente isso também fala da igreja, né? Sim. A igreja hoje, ela tem caminhado e ela está sendo sustentada pela operação do Senhor nas nossas vidas, né? E nós estamos vivendo a mesma saída, né? A mesma experiência. Tudo que ocorreu com Israel, profeticamente, seria uma sombra daquilo que a igreja iria viver nos nossos dias, sim, não é isso? Sim. E assim como Deus preparou tudo, você vê que nada aconteceu por acaso. Desde o início, o Senhor sempre orientando a Moisés, até mesmo o endurecimento de Faraó que não quis deixar o povo sair. Deus antes falou com Moisés que endureceria, porque o Senhor queria mostrar justamente o poder dele em tirar o povo. E o Senhor hoje vivemos esse projeto do Senhor que também está tudo dentro da sua vontade. A igreja está sendo preparada, um povo separado, um povo que está vivendo aquilo que é profético, porque o povo, como nós dissemos no último episódio, estava celebrando a Páscoa, que era o preparo para a saída, né? E hoje nós estamos vivendo esse momento profético, celebrando esta comunhão, o Cordeiro no centro, as portas, né? O sangue na porta, porque estamos vivendo o momento da saída, né? Eu gostaria até, pastor Alex, para nós darmos sequência, no próximo quadro, fala de uma forma cronológica, dando uma ênfase ao aspecto cronológico. Nós vemos aqui que no dia 15 de abril, foi quando, à meia-noite, 14 para 15, acontece a morte dos primogênitos, né? Então, aqui no dia 15 de abril, agora é o momento em que os egípcios exigem a saída do povo de Israel do Egito. Em Êxodo, capítulo 12, versos 30 a 36. Porque eles estavam todos dentro de casa com um morto, com uma morte dentro de casa. A dor era terrível. É quando agora eles apressam o povo a sair da terra do Egito,
né? Então, ainda no dia 15 de abril de 1462 a.C., dá início, então, à libertação do povo, que a Bíblia diz assim que completou os 430 anos, neste mesmo dia o povo sai, né? Em Êxodo 12, 40, 42, até o verso 42, e também nós vemos em Números, essa citação, Números 33, de 1 a 4. E até explicando como nós estamos estudando a Bíblia cronologicamente, nós vamos dar esses saltos também dos livros. Êxodo, aí nós vamos lá para Números, porque é citado ali. Então, se aquele versículo ou esses versículos, eles estão situados cronologicamente nesse momento aqui, que é 15 de abril de 1462. Sim, sim. Agora o povo já então sai da terra e eles começam uma caminhada. Até chegar ao Mar Vermelho, eles passam por algumas cidades, né? Então aqui eles saem de Ramsés, aonde eles estavam, né, escravizados, é de onde acontece a libertação, e vão a Sucote. Está em Êxodo 12, 37 e também em Números 33, 5. E em Sucote o povo prepara os pães sem fermento e recebe, o Senhor dá as leis a respeito da Páscoa, né, que seria celebrado, o dia, né, que seria por estatuto perpétuo, a festa que seria sempre lembrada. Os elementos, né, pães asmos, ervas amargosas, né? Sim. Então tudo isso Deus define ali como estatuto perpétuo, justamente, né? Para que o povo, né, para que as novas gerações pudessem ter na mente, no coração, esse momento tão profundo na vida de Israel. Relembrando esse grande livramento, né? Ainda no dia 15 de abril de 1462, as instruções sobre os primogênitos e a celebração anual, como nós dissemos, né? E eles, no dia 16, no dia seguinte, eles saem de Sucote e vão para Etã, né? E nessa jornada aqui, a Bíblia já menciona a respeito da coluna de nuvem durante o dia e o fogo que guiava o povo durante a noite, né? Quer dizer, porque aquela caminhada que estava iniciando agora seria uma caminhada de milagre. Como você disse, né? Eram cerca de 3 milhões de pessoas, eram mais de 600 mil homens, né? Sem contar crianças e mulheres. A Bíblia detalha isso, né? 600 e poucos mil homens acima dos 20 anos, né? Justamente. Então, quer dizer, era quase 3 milhões de pessoas que caminharia pelo deserto, e o deserto um local completamente inóspito, até para as pessoas mais preparadas, as pessoas mais treinadas, uma caminhada no deserto prolongada, que foi uma caminhada prolongada no deserto, né? Então, ali, esse é o período cronológico, né? Aqui agora também em Êxodo 13, 21 a 22. E é interessante porque o povo, naquele momento, ele não estava mais acostumado com o deserto. Porque eles ficaram 430 anos, eles ficaram... o período de escravidão, quase 80 anos de severa escravidão. Sim. Ali após a morte de José. Então, haveria a necessidade de uma intervenção de Deus, né? A sobrevivência no deserto só se daria pela intervenção de Deus. É a mesma coisa hoje para as nossas vidas, né? Até para você que está nos assistindo, porque nós comparamos a caminhada do deserto como essa caminhada da igreja para herdar a eternidade. Mas Jesus ele diz lá nos evangelhos, né? No mundo tereis aflições, né? É o calor do deserto, é o frio durante a noite. Então, toda essa situação necessitaria disso. Mas eu gostaria, diante de nós falarmos aqui da coluna de nuvem e do fogo, é interessante que você falou aqui, nos fez lembrar que houve ali as 10 pragas, né, e a morte do primogênito, mas as instruções que nós até vimos no episódio passado, né, sobre a Páscoa, né, tomar para si um cordeiro, né, de 1 ano, sem mácula, sem defeito, né, cada família com o seu cordeiro, né, tinha que tomar para si, cuidar, até o momento dele ser sacrificado ali. E havia um detalhe, porque a morte dos primogênitos, o anjo da morte iria passar,
E ele não executaria o juízo na casa que houvesse a marca do sangue. Onde houvesse o sangue nos umbrais e nas vergas das portas, o primogênito ele ficaria vivo. Então, na casa dos hebreus, os primogênitos eles não morreram, né? Mas há um detalhe profético também muito importante, porque nós vemos aqui a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus, né? E Jesus, o Senhor Jesus, ele é o primogênito, né? Ele é o primogênito do Pai, ele é o Filho unigênito, né? E por que nós falamos que ele é primogênito? Porque pela morte dele, nós passamos a ser também filhos de Deus. Então ele deixa de ser unigênito, o único filho de Deus, para ser o primogênito, o primeiro de muitos, porque a igreja agora, ela deixa de ser, o homem ele deixa de ser escravo, criatura, para ser filho de Deus, e ele faz parte agora de uma promessa, de uma salvação. Mas o detalhe é o seguinte: enquanto nós tivermos o sangue nas vergas e nas portas, o primogênito vai estar vivo. Então, quando nós iniciamos os nossos cultos, nós clamamos pelo sangue de Jesus, profeticamente nós estamos fazendo isso, nós estamos passando o sangue nas vergas e nos umbrais dos nossos corações, e dessa maneira, Jesus, que é o primogênito, ele está vivo. E o que é Jesus estar vivo na vida do homem, na vida da igreja? Ele está operando, ele está falando, ele vai intervir, ele vai dar o livramento, como o povo vai viver agora, né? Uma vida de comunhão com ele, né? Dentro desse aspecto do sangue, me permita até avançar um pouco ao texto bíblico. Lá na frente, nós vamos estudar daqui a um tempo, alguns dias, quando o povo vai alcançar Jericó, Raabe, ela pede um sinal certo. Exatamente. Né, para que o pedido de Raabe, para que minha casa seja preservada, me dê um sinal certo. E o sinal certo que é deixado a ela, que um fio de escarlate ficasse pendurado, né, sobre a sua casa. Então, quer dizer, o sangue, mais uma vez aqui, profetizado através daquele fio de escarlate. Né? Então, o lar, o coração que tem o poder do sangue de Jesus, esse é preservado, né, da comunhão, preservado. A morte não o alcança. A vida, a livramento. É algo maravilhoso, né? Então, por isso nós vamos ver o fio de escarlate em toda a palavra. Sim. Né? A doutrina do clamor pelo sangue de Jesus está muito clara na palavra, né? Sim. E essa benção. Mas falando desse recurso, e nesse episódio aqui nós não vamos ainda atravessar o Mar Vermelho, mas nós vamos ver todo o recurso, e nós vamos ver que Deus vai providenciar muitos recursos ao longo dessa caminhada no deserto. Mas o que chama a atenção aqui, e eu gostaria até que colocasse o texto, Êxodo 13, 21 a 22, vai falar daquilo que você até citou na última linha da tabela, que diz assim: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então esse foi o recurso que Deus ele deu ali para essa caminhada. Porque quando nós falamos isso aqui, é interessante isso, porque nós temos aqui 3 momentos, né? ou 3 locais, né? O Egito, o deserto e a terra prometida. Sim. São 3 momentos, né, que nós podemos destacar na vida de Israel. O Egito era sinônimo ali de escravidão, tristeza, dor, né? Então, o homem sem Jesus, né, nós podemos até dizer isso aqui, e se você está nos assistindo nesse episódio e ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, com a morte dele na cruz, talvez você se sinta da mesma maneira, escravizado pelo pecado, entristecido, açoitado, mas se você desejar, a mesma operação que houve ali na vida do povo pode haver na sua vida, né? Essa experiência da libertação
da escravidão para a libertação, né? Essa bênção. E agora, qual é a segunda fase? É o que nós estamos tratando aqui hoje, que é o deserto. Uma caminhada. Sim. Mas é uma caminhada agora em total dependência a Deus. Né? É o que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Eles passaram a viver pela fé, dependendo inteiramente de Deus, em tudo. Em tudo. Em tudo. O salvo, aquele que tem uma experiência de salvação, ele vai aprender a ser dependente, né? Então o texto ele deixa muito claro isso. Em nenhum momento Deus nunca deixou de ter durante o dia a nuvem para trazer o refrigério e a coluna de fogo à noite, né? Como está uma ilustração aqui, para iluminar o caminho, né? Sim. Interessante que o deserto era um lugar sem vida, inóspito, né? Extremamente difícil, né? Sim. E é o que nós vemos hoje. A igreja, nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo, porque esse mundo é um lugar sem vida, né? Não há recurso. Os desafios que o homem tem que enfrentar hoje para servir o Senhor são muitos. Alguém pode até dizer, olha, como o exemplo do deserto, quer dizer, como um idoso enfrentar o deserto, como uma criança enfrentar o deserto, mas na proteção do Senhor, na orientação do Senhor, todos eles venceram todos os obstáculos que viriam pelo deserto. E na caminhada na presença do Senhor também, não importa às vezes a condição do homem, mas ele vivendo na obediência, seguindo o Senhor, vivendo pela fé, né? A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então, há vitória, há livramento para a criança, para o jovem, né? Porque são os desafios dos desertos. Estamos hoje, toda essa morte que há no deserto, o homem, nos seus recursos próprios, ele não consegue sobreviver. Sozinho, de maneira nenhuma. Não consegue jamais. A Bíblia diz que em toda a caminhada, né, a Bíblia diz que mais à frente, eles passaram pelo deserto, mas os calçados não envelheceram, as roupas não se desgastaram. Um milagre. Um milagre. Um milagre. E a caminhada da igreja hoje no mundo, para não se corromper, para não morrer espiritualmente, né, é um milagre, é uma ação do Espírito Santo. Ação do Espírito Santo. Interessante que o texto também fala do caminho, né? E eu até separei alguns textos aqui. Por exemplo, em João 14,16, assim, o Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante que um caminho, ele só existe se ele foi feito previamente, né? Era um deserto. Sim. Ninguém passava ali, mas o Senhor faz questão de dizer, olha, e eu irei vos guiar de dia e de noite pelo caminho. Que caminho era esse? Já era um projeto estabelecido na eternidade. Deus tinha o caminho. Deus tinha invisível aos olhos humanos. Exatamente. Né? Porque o deserto... Né? Então, como a gente fala assim, hoje o homem está aqui, né? Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, esse caminho, essa verdade, essa vida já existia. Era o escape, que é a pessoa de Jesus, né? Sim. Então, nós vemos isso. Antes que nós fôssemos formados, o Senhor já nos amou primeiro, já nos escolheu para uma salvação. Interessante, pastor Roberto, Malaquias 3:1 diz assim, eis que envio o meu anjo que preparará o caminho, né? Todo uma preparo, o estabelecimento de um projeto. Mateus 26 diz assim, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho. Então, os discípulos ali, eles olham para Jesus e dizem assim, olha, tu és verdadeiro. E as tuas palavras é ensinar o caminho para levar o homem para uma eternidade, né? Algo glorioso. Em Hebreus 10:20 cita sobre o novo e vivo caminho. Então não era uma invenção humana, né? Deus estava mostrando ali, um novo e vivo caminho. Sim. Caminho de vida, né? De experiência, de livramento. Né? A experiência de ontem não servia para hoje. Era caminho novo, vivo, né? A cada dia uma nova experiência. A cada dia que amanhecia, ou a cada momento, a cada passo,
o povo de Israel estava inteiramente dependente de Deus. A nossa caminhada também, nós somos inteiramente dependentes do Senhor, né, da sua direção, dele nos ensinar. Estamos a cada dia aprendendo, né, sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E é interessante porque em Hebreus 9:8 diz assim, o caminho do santuário. Nós vamos ver aqui nos próximos episódios que nessa caminhada Deus estabelece algo muito profundo que é o tabernáculo. Vocês não vão caminhar de qualquer maneira, né? Vai ter a nuvem, nós vamos falar mais um pouquinho, vai ter a coluna de fogo, mas Israel, ele iria se estruturar nessa caminhada onde o centro seria o tabernáculo. Era o lugar da adoração, o lugar do ensino, o lugar onde Deus iria ensinar, iria direcionar o povo, onde haveria o sacrifício, o louvor, a adoração para Ele. E nós vemos que lá na frente, né, até dando um spoiler aqui, até a composição das tribos ali em torno do tabernáculo, porque o centro de todas as coisas era o culto a Deus. Então, viver essa salvação com Jesus, viver uma caminhada no deserto direcionada pelo Senhor, não é algo material, né? Não é você dizer que você aceitou a salvação em Jesus, mas tem todo um propósito, tem o culto, tem a adoração, sim, tem toda uma vida espiritual na presença do Senhor. Interessante, pastor Roberto, nós podemos até dizer aqui que durante o dia Deus providencia a nuvem, né? E o deserto, ele chegava a altas temperaturas durante o dia. Então a nuvem ela estava ali para trazer o refrigério, né? Era um recurso ali para trazer o refrigério. E nós podemos até fazer menção dos meios de graça, né? Sim. Porque diante do calor das batalhas, né, a igreja ela tem esse recurso. Para você que está nos assistindo, mas o que é essa expressão meios de graça, né? Graça é favor imerecido. Então são meios, são armas que o Senhor ele provê, nós não merecemos, mas que são recursos, né? Quais são esses meios de graça, né? Sim, nós temos a palavra, né? A consulta à palavra, para buscar de Deus a direção, a oração, que é um recurso extraordinário, né? Você poder, a qualquer momento do dia, da noite, ter acesso ao Rei dos Reis, aquele que tudo pode, né? A adoração, a você poder expressar e louvar a Deus e render a Ele a gratidão. Então, é o jejum. Então, são recursos que o Senhor deixou, vamos dizer assim, usar até uma outra expressão, são armas que nos faz vencer as batalhas da vida. O calor do deserto. O calor, né? Do deserto. Né? E você veja bem, pastor Alex, que como se manter no deserto. Porque não havia recurso, alimento, água, como você disse, o calor intenso, seco, mas Deus providenciou tudo. A cada manhã, né, o maná caía, né, o alimento, às vezes as cordonizes também que caíam, né, o pão, as codornizes, a água que brotou da rocha. Né? Veja que Deus providencia tudo. Né? O deserto, eles não se alimentariam, os recursos não viriam do deserto, mas da palavra do Senhor. É interessante, né? Então, os meios de graça, o jejum, né? Que não é só abstinência de comida, né? Mas o jejum, você vai se aproximar de Deus, né? É um momento de oração, de buscar o Senhor, é a mortificação da carne, é o louvor, a consulta à palavra, madrugada. O segredo do maná estava no colher pela madrugada. Então, tudo isso não são sacrifícios, mas são meios de graça. Sim. E a coluna de fogo, né? Que ela tinha uma especificidade, né? Ela iluminava durante a noite, porque o povo tinha que caminhar durante a noite, né? Na obscuridade do deserto, a coluna seria a fonte de luz. Luz e calor, porque o deserto é extremamente frio. Sim. Durante a noite, né? Isso nos remete aqui à palavra revelada. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas o Senhor, ele quer se revelar. É a palavra além da letra. Sim. É essa luz
que vence as trevas, né, e que apresenta um projeto de salvação. Sim. Então todo esse recurso estava na vida ali de Israel. Mas nós estamos chegando ao final do nosso episódio, né? Mas deixar aqui, até para aqueles que nos assistem, né, uma palavra final. Eu gostaria que você deixasse sobre essa importância, né, e esse recurso, tanto da nuvem quanto da coluna de fogo na vida do homem, na nossa vida hoje, né? Isso é um recurso que Deus tem para nós também, né? Sim. Deus tinha um propósito através de Israel. Quando tira Israel da escravidão para levá-lo para a terra prometida. E o chamado do Senhor hoje para o homem é para dar a você uma vida eterna. Mas esta caminhada, esse chamado é para viver uma jornada na presença do Senhor, uma caminhada. Ao olhar adiante, existem os desafios. Aquele que está iniciando na caminhada, há muitas preocupações, o que está ficando para trás, o que deixar, uma nova vida, mas o Senhor tem um plano, um projeto, e quando nós o vivemos, nós vemos que Deus providencia todas as coisas, todo o recurso. Então o Senhor ele vai te dar a condição de vencer e passar pelo deserto, nada nos faltará. Para o jovem que está hoje que está servindo o Senhor, né, as famílias, há o fogo, é o calor do Espírito Santo, há a nuvem, há o alimento, tudo que nós precisamos, porque o Senhor providenciou todas as coisas. E o que o Senhor quer? Libertar o homem, fazer com que o homem tenha essa caminhada. Nós estamos nessa jornada, né, rumo à terra prometida, na direção do Espírito Santo. Glória a Jesus. Mas como nós dissemos, nós estamos chegando ao final, nós queremos nos despedir de você e fazer esse convite que você possa até assistir todos os episódios, né? Nós estamos aí com mais de 30 episódios, né? E é uma bênção. Cada episódio nós temos descoberto ali algo profundo da parte de Deus. Mas a todos a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Pastor Roberto. A paz do Senhor Pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos.